Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre a interpretação dos contratos. Cabe a gente lembrar aqui que todo contrato é um negócio jurídico. Então, tudo aquilo que a gente já estudou sobre interpretação do negócio jurídico, também se aplica ao contrato, certo? Eu trouxe para vocês alguns slides para a gente poder dirigir o nosso estudo, tá certo? Eu vou pedir a vocês que prestem atenção nesses slides, porque além de citar os artigos, eu tomei o cuidado também de trazer nesses slides alguns exemplos de aplicação prática de interpretação contratual, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aí, que é o cerne da interpretação dos contratos, né, que é essencial a interpretação do contrato, lembrando novamente que o contrato é um negócio jurídico, nós temos que buscar aí a, os alicerces de interpretação e vamos iniciar pelo artigo 112 do Código Civil, que diz o seguinte: nas declarações de vontade se tenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. O que significa isso? Que o contrato, ainda que ele tenha a forma escrita, essa formalidade ou a linguagem escrita não deve ser levada a efeito sob qualquer argumentação, né? Então, assim, na hora de interpretar o contrato, vamos buscar o que as partes desejaram, né? O que as partes quiseram fazer. E não pensar simplesmente, olha, está escrito isso, tem que ser exatamente o que está escrito. Então, a interpretação do contrato, ela não se baseia na literalidade, mas, sobretudo, no que os envolvidos no contrato pretendiam fazer, ainda que não esteja especificado. Isso é importantíssimo. Isso pode validar ações ou invalidar as ações. Quando a gente fala nisso, quando a gente fala em buscar a vontade das partes, a gente fala em interpretar o contrato entendendo uma boa-fé objetiva e subjetiva daqueles que realizaram o contrato, certo? Então, imagina o seguinte: a pessoa realiza um contrato em 2018, tá certo? Se comprometendo a entregar um imóvel de 2 quartos, tamanho padrão, né? Escreve tamanho padrão, em 2021. Em 2021, o tamanho dos quartos, né, vamos supor que em 2018, né, na época da realização dos contratos, um quarto padrão medisse aí 30 metros quadrados, quase o tamanho de um apartamento hoje, mas vamos colocar só para vocês entenderem, 30 metros quadrados. E na época da entrega do apartamento, o quarto padrão mede 9 metros quadrados. Né? Qual vai ser o quarto a ser entregue? Né? Qual vai ser a medida do quarto a ser entregue? Isso não está consubstanciado no contrato, não está descrito no contrato, e a gente vai apurar como? Através da intenção das partes. Né? Aí a solução vai depender dependeria de ler todos os contratos. Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo prático e que efetivamente eu já vi acontecer. E aí nós temos aí um exemplo, né, de uma ação em que foi realizada exatamente a interpretação pela vontade das partes. Então, se vocês forem observar aqui, né, o inciso, desculpe, mudei aqui sem querer, o inciso aqui, ó, o item, né, 3. Aí. O item 3 aqui, onde eu estou passando a seta,
a cláusula in rem desnatura a procuração, uma vez que ela deixa de ser autorização representativa e passa a transmitir direitos ao mandatário. Então, olha só que interessante. Nessa ação especificamente, discutia-se a validade de uma escritura transferida após a morte do outorgante da procuração. Por certo, tá certo? Isso aí a gente vai falar, vocês não estudaram ainda os contratos em espécie, mas uma vez que o outorgante da procuração, né, ele vem a falecer, a procuração perde o efeito. Mas se houver a cláusula em causa própria, né, em rem suam, não perde o efeito. E aí essa decisão vem justamente dizer isso. Apesar dela não estar descrita, né, como em causa própria, toda a configuração, o texto do instrumento de mandato, ele infere ou ele leva a entender que era uma procuração em causa própria. Então, olha só, o entendimento aqui, o que se buscou foi além do que está escrito, tá certo? Ah, mas é possível isso? Sim, é possível. A procuração não é um contrato benéfico, tá certo? Então é possível essa interpretação, que eu diria até que é uma busca mais hermenêutica do laço contratual, né? Porque quando eu falo em interpretação, parece que é só ler o texto. E aqui, no caso, a gente busca a vontade das partes. E quando a gente busca a vontade das partes, a gente está fazendo, na realidade, uma busca, né, sobre a conjugação do próprio contrato. E isso é, a meu ver, um trabalho hermenêutico muito mais do que de exegese, tá certo? Muito mais do que de interpretação. Então, vocês veem a aplicação, vocês puderam ver a aplicação prática do artigo 112 na busca de uma realização contratual. Então, é a aplicação do que está descrito na interpretação do negócio jurídico, mostrando mais uma vez que o contrato é um negócio jurídico. Não há como a gente fugir disso, tá certo? E aí nós temos o artigo 113 também do Código Civil, né, que vem falar que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. A boa-fé, então, é um momento, né, hoje é o grande debate aí, né, que seria uma questão moral, né, a boa-fé é tanto subjetiva, principalmente a subjetiva, mas hoje o nosso código ele fala da boa-fé subjetiva e da boa-fé objetiva, né? Então, quando a gente tem aí os tratos de boa-fé, ou conforme a boa-fé os usos do lugar, significa que a pessoa, desde a hora da proposta até a realização do contrato e até o período pós-contratual, ela deve agir de forma idônea, né? Então, essa pode gerar aí uma questão de interpretação por moralidade. Olha que interessante. Então, você não pode fugir das suas obrigações contratuais, das obrigações assumidas contratualmente, alegando fatos imorais, por exemplo, de que eu fiquei de fazer uma obra e fornecer o material, mas eu não falei que eu ia levar o material até o local da obra. Ora, se você vai fornecer aonde? Né? Fora do local da obra, como que você vai construir? Então, esses são argumentos que as pessoas às vezes utilizam e que fogem à boa-fé. E o direito hoje, o nosso direito civil, ele prima pela questão da boa-fé. Ele elegeu a boa-fé, né, como forma de interpretação do contrato. Então, ainda que não esteja explicitamente escrito, né, se for algo mensurável, se for algo palpável, dentro da boa-fé pode ser exigido. E aí nós temos uma
uma decisão também, né, onde fala aí da boa-fé, em que a pessoa alega que assumiu uma obrigação, mas que essa obrigação dependeria dela realizar um ato que ela não realizou, e porque dependeria, lógico, de um financiamento bancário, e como o financiamento bancário não saiu, ela estaria desobrigada do contrato. Ora, quando ela realizou o contrato, né, ela ficou de viabilizar o empreendimento, etc. Então, se vocês forem ler aí com um pouquinho de atenção, vocês vão ver. E a assertiva dela de que ela não cumpriria o contrato e não haveria inadimplemento, né, porque não houve aí o empréstimo junto ao Banco do Brasil, foi colocado por terra, né? Então, foi condenada a pessoa a arcar, né, com, com as obrigações contratuais dela, ou pelo menos com a cláusula penal, pelo descumprimento total. A gente já estudou aí a cláusula penal compensatória, obrigando a arcar com os efeitos do contrato, né? Isso por quê? Porque apesar de não estar descrito, presume-se a boa-fé, né? Então, tem o aspecto formal, né? Está escrito aqui, eu estou mostrando aqui com a seta. O aspecto formal sobre a autonomia da cessão de crédito não tem como prevalecer sobre o princípio da boa-fé objetiva, que enlaça os contratantes nos deveres de agir com ética, tendo comportamento compatível com as expectativas das partes na condução da avença. Então, olha só o que está falando aí, né? O aspecto formal, né, a formalidade, a questão aí do que foi contratado, ele não é suficiente e não se opõe de forma alguma à questão da boa-fé. Então, hoje, quando a gente vai interpretar o contrato e essas alegações de mas eu não fiz isso porque depois que eu assumi o contrato, eu mudei de ideia, né? A ideia do pacta sunt servanda, ela ainda vigora, apesar da possibilidade de modificação do contrato por ato alheio à vontade das partes. Não simplesmente eu desisti ou eu mudei de ideia, tá certo? Então isso é muito importante. E finalmente, nós vamos falar do artigo 114 do Código Civil, que fala dos negócios benéficos e da renúncia. Pois bem, negócios benéficos são aqueles que trazem obrigação apenas a uma das partes, tá certo? E renúncia é renúncia de direito. Então, o que interessa aqui para nós, quanto aos contratos, são os contratos benéficos, tá certo? A renúncia, quando você renuncia uma herança, etc., mas não é o nosso foco no momento. Nosso foco aqui são os contratos benéficos, né? E os contratos benéficos, por exemplo, é a doação pura, né? A doação sem encargo. Pois bem, então, os negócios jurídicos benéficos da renúncia interpretam-se estritamente, ou seja, essa é uma exceção. O negócio jurídico benéfico, eu não tenho uma interpretação ampliada. Eu não busco a vontade, eu busco exatamente o que foi dito. Então, traz um exemplo aí, né, de um vigilante que recebeu um adicional de risco e havia a ideia de estender esse benefício aos demais empregados. E vem aí falando exatamente da impossibilidade por causa do artigo 114, né? Então, salvo se tratar de desvio de função, a norma benéfica de origem contratual convencional não pode ser interpretada de forma criativa para favorecer destinatário diverso do desejado na estipulação. Então, é exatamente o que a gente está falando, né? Que nos negócios benéficos a interpretação é restritiva. Ela é, então, desculpem, nesse caso, literal. Pois bem, com isso, nós encerramos a nossa
matéria de hoje, eu peço a vocês que leiam o Código Civil, nos artigos 112, 113, 114, releiam o Código Civil, para que a gente possa, no nosso fórum, tirar dúvidas, né, participação aí de vocês, a gente tirar qualquer dúvida. Desejo a vocês uma boa noite e fiquem em paz.